Olá, meus amigos, é um prazer recebê-los aqui no nosso canal. Hoje, para falarmos sobre o livro Breve História da Polícia Militar de Minas Gerais, do militar reformado, professor, historiador Francis Albert Cota, que conta a história da formação da Polícia Militar no século XVIII, né, e a sua atuação ao longo dos séculos seguintes, nos momentos mais importantes da história do Brasil. Pois bem, é um conteúdo bastante específico, porque o seu objetivo é criar um material de apoio para subsidiar os estudos dos alunos do curso de formação da Polícia Militar de Minas Gerais, né? Quando eles ingressam na instituição, eles têm o contato com a disciplina História da PMMG, e essa referência bibliográfica é a mais importante em torno dela que se organiza a disciplina. Então, com esse objetivo, nós gravaremos aqui alguns vídeos, né? Com o resumo dessa obra para auxiliar os colegas aí nos seus estudos para os testes futuros, né, da disciplina. Mas isso não impede que você, caso seja um curioso pelo tema, né, que se interesse por história, né, não só pela história da polícia, mas pela história de Minas Gerais, do ciclo do ouro, né, do século XVIII, acompanhe aqui esse vídeo aqui, muito provavelmente terá alguma informação que você vai gostar, que você vai achar interessante. Então, nós vamos, em princípio, nesse vídeo de hoje aqui, falar sobre o modelo europeu, né, o paradigma europeu de polícia, né, os modelos franceses, inglês e luso-brasileiro, tá certo? O nosso objetivo hoje é esse. Então, antes de continuarmos apenas, eu gostaria de pedir aos colegas que, se ainda não são inscritos, que façam a gentileza de se inscrever no nosso canal, de curtir o nosso vídeo, né? E que nós agradeceremos muito. Pois bem, feita essa introdução, primeiramente o autor vai discutir o modelo paradigma europeu e o modelo luso-brasileiro de polícia, né? Que é o que mais interessa, em contraponto aos modelos francês e inglês. É importante dizer que o paradigma europeu de polícia, ele tem como referência como serem as instituições militares, né? Os exércitos europeus, eles foram desentranhados dessas instituições, então muito da sua organização, da sua disciplina, da sua administração terá como referência essas forças militares, muito embora ele se caracterizará por ser um modelo cuja polícia ela é uniformizada, ela é profissionalizada, ela é desvinculada do judiciário, por exemplo, de outras instituições, né? Ela não está a serviço de particulares, e ela tem o objetivo de patrulhar as cidades, né? E exercer atividade policial com fulcro nos valores pregados pelo iluminismo, né? Então, o modelo francês se desenvolve a partir do final do século XVIII. Em 1789 nós temos a Revolução Francesa, né? Em 1791 nós temos uma Constituição, e nesse mesmo ano tem a criação da Gendarmerie Nationale, né? Que é uma polícia voltada para a defesa dos direitos do homem e do cidadão, com referência, né, na Carta Constitucional Francesa, e que embora tenha importado algumas referências inglesas, né, liberais, ela vai acabar por desenvolver um modelo autoritário e absolutista de polícia, né? A sua tentativa é de se desvincular dessa referência absolutista, mas ela acaba que ela reproduz um modelo muito centralizado, né? Um modelo autoritário de polícia. Mas, teoricamente, seu objetivo era esse, né? Era servir a sociedade, né? Com base nos padrões de direitos individuais do iluminismo, né? E do liberalismo.
Pois bem, nós temos o modelo inglês que ele se desenvolve a partir do ano de 1829, depois de uma reforma elaborada pelo Sir Robert Peel, que criou o modelo de New Police, né? New Police, em que envolve não apenas a reforma na polícia, mas na justiça de maneira geral, onde que ele cria um modelo de polícia mais próxima do cidadão, que atuaria diretamente, né, junto às pessoas, que seriam a polícia de serviço do povo e do cidadão individualmente, afastado das instituições, digamos assim, mas que encontrou sérias dificuldades ligadas principalmente a questões de corrupção, talvez por falta de um acompanhamento institucional mais rígido, né, mais próximo, muito embora, né, esse modelo do New Police, do Robert Peel, tenha sido elaborado com base na hierarquia e disciplina militar. E cabe uma consideração aqui, basicamente no mundo inteiro as polícias elas são estruturadas com base na hierarquia e disciplina, independente se o seu modelo é civil ou se ele é militar, tá certo? Pois bem, e depois nós temos o modelo lusitano, né? que é desenvolvido a partir do ano de 1760, com a criação da Intendência Geral de Polícia e Guarda Real pelo Marquês de Pombal. Pois bem, é interessante a gente considerar que essa criação dessa Intendência Geral da Polícia, que vai desaguar no modelo português, que a gente vai falar daqui a pouco, ele se encontra no âmbito das reformas pombalinas, né? Realizadas aí na segunda metade do século XVIII. O Marquês de Pombal, o Conde de Oeiras, né, que era um nobre português, que foi secretário de Estado da coroa portuguesa, né, entre 1750 e 1777. Ele era iluminista e exerceu uma espécie de gestão, a gente pode considerar como autoritarismo iluminado, né, digamos assim, ou despotismo esclarecido, como queiram. O Pombal vai fazer uma série de reformas administrativas, sociais e econômicas, dentre elas essa ligada à segurança, e vai criar um modelo de polícia que vai ter uma atuação bastante ampla. Ela não vai se limitar apenas à questão de garantir a ordem pública, mas ela vai atuar em questões sanitárias, em questão de apoio a outros órgãos, né? Em questões preventivas. Ela vai ajudar na elaboração de censos, na produção de documentos, no combate a epidemias, e numa série de coisas, que é um modelo, uma referência de força pública, né, com atuação bastante ampla. E esse modelo ele vai ser transportado para o Brasil a partir de 1808, né, quando a família real portuguesa vem para o Brasil. E a partir de 1909 ela cria também aqui no Brasil, né, instituições semelhantes, Inspetoria Geral de Polícia, né, Guarda Real, para o nosso território aqui, tá certo? Então nós temos essa diferença entre esses três modelos. E enfatizando o modelo lusitano, né, luso-brasileiro posteriormente, seria um modelo de força pública que atua em diversas áreas, não apenas, né, no combate ao crime, digamos assim, tá certo? Bem, realizada essa introdução, nós falaremos aqui agora sobre a estrutura de segurança na capitania de Minas Gerais no século XVIII, como que ela era organizada, né? Como que ela funcionava. Nós temos basicamente três instituições, podemos dizer assim, que cuidavam da segurança da capitania de Minas Gerais, que primeiro a tropa regular ou tropa de linha, que eram forças militares pagas, né, profissionais, e elas recebiam, profissionais que eu digo porque elas exerciam as suas funções em tempo integral. Elas recebiam não apenas soldo, mas também recebiam em víveres, né, por exemplo, em farinha, em azeite. Então elas eram armadas e nas primeiras tropas de linha elas eram exclusivamente de portugueses. Depois se aceitou, né, nascidos que no contexto da América Portuguesa e posteriormente cidadãos de maneira geral, né? E teve algumas restrições no início em relação aos oficiais superiores, que eram primeiro portugueses, depois nobres, né?
e depois ter uma flexibilização mais no futuro. Inicialmente, quem era a tropa de linha aqui em Minas Gerais? Em 1700, Minas Gerais, primeiro é importante dar um contexto, nós estamos falando do século XVIII, nós estamos falando do auge do ciclo do ouro, né? Nós estamos falando aí que a capitania de Minas era a menina dos olhos, né, da coroa portuguesa, gerava um lucro imenso, né, através da extração do ouro e de pedras preciosas. Não eram as únicas atividades econômicas que existiam aqui nas Minas Gerais, né, também existiam cultivos diversos, né, e várias atividades desenvolvidas para sustentar esse pessoal que trabalhava com a mineração. Mas o negócio é que tinha dois problemas graves, que era o primeiro, o grande fluxo migratório, né, de pessoas para a capitania de Minas, né, e onde tem gente tem problema. Então isso era uma série de questões de segurança envolvendo violências de pessoas para pessoas mesmo, violência de maneira geral, e vários crimes também ligados ao contrabando, ao roubo, né, de minério. Então, em razão disso, o governador de São Paulo e Minas do Ouro da época, né, de entre 1717 e 1721, que era o Conde de Assumar, ele escreve a coroa portuguesa e pede tropas de linha para atuar aqui nessas questões de Minas Gerais. Então, são enviadas aqui umas companhias de dragões del Rey, que era uma espécie de tropa montada, mas que também podia exercer a função de artilharia, uma tropa profissional. E esses dragões aqui, eles exercerão inicialmente essa função de tropa de linha, tá certo? Então faz um primeiro vértice, digamos assim, do sistema de segurança. O segundo são as corpos auxiliares ou milícias, que eram formados, né, por pessoas da própria comarca, né, da própria capitania, e que tinham a função de exercer, né, de substituir a tropa de linha, a tropa regular em caso de necessidade. Eles não eram remunerados, eles tinham como que eu posso dizer, que se amar por conta própria, né, do próprio bolso. Eles tinham que ter o armamento e o fardamento, e eles passavam por treinamentos pontuais, geralmente aos domingos, né, se reunia e se formava então um efetivo, e era treinado geralmente por um sargento-mor pago, encarregado do treinamento dessas milícias, desses corpos auxiliares. A terceira linha de defesa, digamos assim, que eram as ordenanças. Quem que eram as ordenanças? Eram toda a população masculina disponível, né, que não estivesse incluída nos corpos auxiliares, né, e eles também não eram remunerados, né, eles também deveriam se armar e fardar por conta própria, e eles agiriam em caso de invasão ou grave perturbação da ordem pública. Essa questão das ordenanças e dos corpos auxiliares é porque era cultura ibérica que toda a população deveria defender o reino, né, o rei e o império. Então todos, de certa forma, eles estavam, né, comprometidos com esse sistema de segurança. Mas não para por aí, você ainda tinha outras estruturas ainda, como os capitães do mato, né, que na verdade soldados do mato, porque tinham várias hierarquias, como capitão do mato-mor, aí você tinha sargento do mato-mor, sargento do mato, capitão do mato, cabo do mato, soldado do mato, que eram praticamente negros, né, libertos, forros, e também mulatas que atuavam aí na repressão de insurreições de escravos, né, na captura também de escravos fugidos. E também você tinha a tropa dos pedestres, que era recrutada entre libertos, né, e mulatos, e estavam sob a influência dos dragões, e que atuavam principalmente na cobrança de impostos, né, impostos de cobrança de impostos. Todavia, esse aparato de segurança estava se mostrando insuficiente para atender às demandas, né, de segurança pública da capitania,
Então, em razão disso, a partir de 1775 é criado o Regimento Regular de Cavalaria de Minas, para substituir os dragões, né, como tropa de linha, executar a segurança das estradas, né, o patrulhamento das vilas e cidades, evitar contrabando de ouro, em substituição aos dragões, né, que precisaram ser realocados aí para o Rio de Janeiro por questões de administração política da coroa. Mas vai ser uma tropa que será formada por pessoas exclusivas, né, das Minas Gerais, por isso são chamados filhos de Minas. Então são pessoas que têm um vínculo com a capitania, têm um vínculo com as vilas, com as cidades, né? Eles se conhecem, eles têm vínculo de familiares, de compadrio. Então vai ter um espírito de corpo diferenciado na formação do regimento de cavalaria, e em razão disso eles vão desenvolver, né, e em razão também do desenvolvimento das suas atividades rotineiras, eles vão criar uma espécie de profissionalização precoce no que diz a técnicas de policiamento e de segurança. Em 1775, aliás, em 1776, o governador da província, né, o Dom Antônio de Noronha, ele pede que seja construído um quartel em Cachoeira do Campo, que fica próximo à antiga Vila Rica, né, atual Ouro Preto, onde esse regimento, né, seria instalado, e por uma questão estratégica ele poderia ser facilmente mobilizado, né? Ele seria construído o quartel, na verdade o quartel foi construído e ainda existe, né, apesar que está em ruínas, a 2 quilômetros da vila, né, de Cachoeira do Campo, e muito próximo à Vila Rica. Então poderia ser distribuído, e foi distribuído não apenas, né, mas em vários pontos das Minas Gerais para cumprir essa missão de patrulhamento, né? E acabou que dentro do espírito lusitano, né, de polícia que faz tudo, eles exerceram vários tipos de atividades, não apenas de patrulhamento, né, de estradas e combate ao extravio, né, ao tráfico, ao contrabando de ouro, mas também na manutenção da ordem pública, né, em apoio às instituições, né, e atividades diversas. Fez parte dessa tropa o Alferes Tiradentes, né, Joaquim José da Silva Xavier, que é o patrono da Polícia Militar de Minas Gerais, que posteriormente ele vai se envolver na Conjuração Mineira, né, na Inconfidência Mineira, vai ser morto, esquartejado em suas partes expostas no caminho das Minas, né, ele será enforcado no Rio de Janeiro, que posteriormente nós falaremos mais sobre ele. Mas ele teve atuações importantes no regimento de cavalaria, né, inclusive tem passagens aqui em que ele teve à frente de destacamentos que combateram aí criminosos, assassinos, efetuou prisões. Então existem várias menções sobre ele, tá certo? Pois bem, nós vamos encerrar nosso vídeo por aqui para não ficar muito longo, apenas para fazer um resumo das partes mais importantes desse capítulo inicial. Então nós tratamos aí do modelo, do paradigma europeu de polícia, né? Paradigma europeu moderno, os modelos luso-brasileiros, francês e inglês, a estrutura de segurança nas minas, né, do século XVIII, e a fundação do regimento de cavalaria regular das minas, né, embrião, célula mata da Polícia Militar de Minas Gerais, tá certo? Então, você ficou até aqui, nosso muito obrigado, um abraço e até a próxima.